tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta de 0,5% aos 108 mil pontos, já o dólar cai e é negociado a R$ 4,92. E o mercado, gente, continua de olho nos desdobramentos do novo marco fiscal, que deveria ter sido protocolado ontem, segundo a previsão inicial, mas deve ser apresentado só no começo da semana que vem. A repórter Tainá Farfan apurou que o relator, o Cláudio Cajado, se reuniu ontem com Arthur Lira, o presidente da Câmara, e decidiu se encontrar com líderes das bancadas para discutir os pontos do texto na segunda à tarde. O parecer iria ao plenário, portanto, só a partir então da próxima terça-feira. Nos bastidores, gente, Cajado já sinaliza algumas alterações, como adicionar uma trava para quando o governo não estiver alcançando metas de resultado primário, uma ideia defendida por Arthur Lira de colocar punições para quando o governo não atingir metas. O relator deve modificar as 13 excepcionalidades apresentadas na proposta do governo também. E a informação mais importante do dia de hoje é a inflação aqui no Brasil, porque o IPCA desacelerou para 0,61%. Temos a arte que mostra, então, isso em abril, depois da alta de 0,71% em março. E aqui do ladinho tem, então, essa arte que mostra a variação mensal desse índice. Mas na inflação acumulada em 12 meses, que a gente mostra para você agora o outro cenário, o IPCA avançou 4,18%, contra a alta de 4,65% do mês anterior. Nesse outro gráfico, então, da inflação acumulada em um ano, a gente observa melhor a trajetória da desaceleração da inflação por aqui. Segundo projeções da Reuters, o mercado esperava aí um avanço de 0,54% na base mensal e de 4,10% na anual. Como a gente está vendo ali, não aconteceu exatamente isso, não foi 4,10%. Todos os 9 grupos pesquisados tiveram alta em abril, mas os gastos com saúde, cuidados pessoais, tiveram o maior impacto. Para o comentarista de economia da CNN, o Sérgio Vale, o resultado da inflação reforça a percepção de que os juros só devem começar a cair a partir do segundo semestre. Vamos ouvir? O IPCA de abril vem um pouco pior do que o mercado estava imaginando e a sinalização para frente continua sendo de queda de juros, provavelmente só a partir do segundo semestre. Alguns indicadores qualitativos, como o indicador de difusão que mostra o espalhamento da inflação, os núcleos, sinalizam uma inflação que está cedendo, mas muito lentamente ainda, especialmente alguns segmentos, como é o caso de serviços, que ainda colocam alguma preocupação e vai ser ainda uma dor de cabeça para o Banco Central olhando para frente. Alguns elementos positivos devem continuar ajudando ao longo desse ano, especialmente a inflação de alimentos, que tende a ser a surpresa positiva. A inflação de alimentos está caminhando para ficar talvez abaixo de 4% nesse ano, depois de crescer a 2 dígitos ano passado. E a inflação de transportes também pode ajudar bastante esse ano. E no final a gente ter um IPCA que fica entre 5,5% e 6% em 2023. De qualquer maneira, não é um indicador, não é um índice que ajuda o Banco Central a já decidir por queda de juros aí nas próximas reuniões. Muito provavelmente ainda essa queda de juros a gente só vai ver acontecer no segundo semestre e também a depender de outros movimentos como o arcabouço fiscal, a discussão da meta de inflação, que vão ser elementos importantes que a gente vai ter que discutir daqui para frente para pensar em queda de juros no segundo semestre. Bom, e os investidores também repercutem balanços corporativos. As ações da Sabesp, da Cogna e da Petrobras estão entre as maiores altas do dia depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre. A Sabesp lucrou pouco mais de 747 milhões de reais de janeiro a março, uma queda de quase 23,5% na comparação anual, mas um resultado que veio melhor do que o esperado. Já a Cogna Educação, que é a dona da Anhanguera, teve um lucro de 117 milhões de reais. Isso é mais do que o dobro do mesmo período de 2022. E a Petrobras registrou um lucro líquido de pouco mais de 38 bilhões de reais de janeiro a março, uma queda de quase 14,5% na comparação anual, um resultado que veio também acima do esperado pelo mercado. E para terminar, gente, o grupo imobiliário MRV divulgou o balanço também, teve um lucro líquido consolidado no primeiro trimestre de 30 milhões e 600 mil reais, o resultado que também veio acima do esperado. O assunto que é destaque
no nosso site da CNN Brasil, como você vê aí. Esse que também foi o melhor primeiro trimestre de vendas líquidas da história da MRV, totalizando um valor geral de vendas de R$1.800 bilhão e 8.255 unidades vendidas. O aumento é de 21% em relação ao quarto trimestre de 2022 e de 20% frente ao primeiro trimestre do ano passado. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas às 2h55 da tarde eu volto com novas atualizações. Você fica agora com o Grande Debate com a Lu Barreto. A gente se vê logo mais.